Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Reportagem Especial, 9 meses que sintonizaram o Brasil no Congresso. No dia 19 de abril de 2016, quando o Senado recebeu da Câmara dos Deputados o processo de impeachment contra Dilma Rousseff, se passaram 4 meses e meio até o momento em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proferiu a sentença final. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. A primeira mulher a ser eleita e reeleita para a presidência da República perdeu o cargo por ter cometido crimes de responsabilidade. Ela foi condenada por editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional e por ter feito empréstimo com o Banco do Brasil para bancar o Plano Safra. A denúncia apresentada pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal foi aceita pela Câmara em dezembro de 2015 e aprovada pelos deputados em 17 de abril, com 367 votos favoráveis e 137 contrários. No Senado, foi encaminhada para a comissão especial de 21 senadores. A primeira fase, que durou 10 dias, avaliou se o processo deveria prosseguir. A chamada admissibilidade foi aprovada por 15 votos a 5 na comissão. E no plenário, em uma sessão que durou 20 horas e 34 minutos, por 55 a 22. Para o processo prosseguir, era preciso chegar à maioria simples dos votos, metade mais um dos senadores presentes. Mas nesta votação, o número foi superior aos 2/3 necessários para a condenação final. Com essa decisão, Dilma Rousseff foi afastada do cargo e Michel Temer assumiu interinamente a presidência da República. No dia 12 de maio, coube ao primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, entregar à petista a notificação do afastamento. Procurei ser o mais respeitoso possível, fizemos com bastante discrição, fui muito bem recebido por ela, achei ela equilibrada e cercada no gabinete com vários ministros. Cumprimentei a todos a ela e disse a ela que estava cumprindo o dever constitucional regimental da intimação. Ela perguntou aonde deveria assinar, não assinou, desejei boa sorte e cumpri minha missão. Mesmo afastada por decisão do Senado, Dilma continuou no Palácio da Alvorada e com direito a salário, assistência médica, segurança, uma equipe de assessores e transporte, limitado a viagens para Porto Alegre, onde mora sua família. Logo após ser intimada, a petista fez 3 discursos, um deles na rampa do Palácio do Planalto, ao lado do ex-presidente Lula e de aliados. Em todos, se disse vítima de uma conspiração política e de um golpe. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo impedir de governar e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Enquanto Temer montava sua equipe interina, a comissão especial do impeachment iniciava a segunda fase. Na chamada pronúncia, que durou 101 dias, foram ouvidas 44 testemunhas, sendo 38 chamadas por Dilma Rousseff. Os defensores da presidente afastada alegaram que os decretos não tiveram impacto na meta e foram assinados com base em pareceres técnicos que os autorizavam. Eles negaram que as pedaladas fiscais, o pagamento por bancos públicos de programas do governo, foram empréstimos, mas simples atrasos na devolução do dinheiro que saiu do caixa da instituição para os agricultores.
e criticaram a mudança de interpretação do Tribunal de Contas da União, que até 2014 permitia essas operações, o que acabou embasando o pedido de impeachment. Já as testemunhas da acusação citaram que Dilma Rousseff foi alertada pela Advocacia Geral da União sobre a necessidade de pagar o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica. Também mencionaram que integrantes do baixo escalão da equipe econômica avisaram sobre a ameaça da crise financeira. Os pró-impeachment entenderam que o envio de um projeto em julho de 2015 para alterar a meta comprovava que Dilma sabia dos efeitos dos decretos na ampliação do déficit. Ao longo de todo o processo, a defesa recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrá-lo. O advogado da petista, José Eduardo Cardoso, alegou a suspeição do relator, senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, por ser do PSDB, mesmo partido de um dos autores da denúncia. A defesa pediu ainda a declaração de inconstitucionalidade do artigo da lei do impeachment de 1950, que define como crime abrir créditos sem autorização do Congresso Nacional, e a anulação do processo porque as contas de 2015 de Dilma ainda não tinham sido julgadas pelo TCU e pelo Congresso. Os recursos foram negados pelo presidente do Supremo. Outro argumento da defesa é que a aceitação da denúncia pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, comprovaria desvio de poder por vingança política. Um dos poucos pedidos aceitos foi a realização de uma perícia, inicialmente conduzida por uma junta internacional, mas por decisão do Supremo foi feita por técnicos do Senado. Os petistas comemoraram o laudo que reduziu de 4 para 3 os decretos julgados e que não apontava a autoria de Dilma nas pedaladas, apesar de considerá-las empréstimos. Depois de aprovada pela comissão por 14 votos a 5, a pronúncia foi confirmada pelo plenário por 59 a 21. Mesmo com o resultado superior à maioria simples, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apostou na vinda de Dilma ao plenário para mudar votos. Ele contava com a retirada de 6 apoiadores do impeachment, a fim de o placar exigido de 54 não ser alcançado. Tem muitos senadores que estão em dúvida, a gente está conversando e eu acho que a presença da presidente aqui vai ajudar muito, porque eu espero que seja um fato de grande impacto político. Então nós não jogamos a toalha, ainda acreditamos na vitória, na votação final do julgamento. Na última fase do julgamento, o plenário do Senado se transformou num tribunal do júri e a presidente afastada em ré. A sessão teve início no dia 25 de agosto e só foi encerrada no dia 31. Apenas no domingo foi suspensa. Na maioria dos dias, o trabalho começou pela manhã e terminou na madrugada seguinte. As 2 testemunhas da acusação e as 5 da defesa, que dispensou uma sexta, responderam aos questionamentos dos senadores e advogados. A decisão do presidente do Supremo, que comandou o julgamento de transformar em informante o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, deu esperança à defesa. Os advogados de Dilma acusaram de parcialidade o procurador por manifestação contra Dilma nas redes sociais e o auditor do TCU, Antônio Dávila, por ter admitido que ajudou a elaborar a representação contra a petista. Tudo aquilo que os dois falaram está comprometido pela suspeição, pela parcialidade. Aliás, é mais um dos fatores que demonstra o desvio de poder nesse processo. No 4º dia do julgamento, Dilma Rousseff foi interrogada por 48 parlamentares e pelos advogados, numa sessão que durou 14 horas. Para os pró-impeachment, as respostas repetiram argumentos que a defesa usou ao longo de todo o processo, como destacou o jurista Miguel Reale Júnior, um dos denunciantes. Podia gravar uma das respostas dela, colocar num gravador, apertar o play e essa resposta ser dada a todas as perguntas que eram feitas. A um plenário lotado, a petista negou ter cometido crimes de responsabilidade, criticou a mudança de entendimento do TCU e alegou ser processada por ser mulher. Disse ainda que o impeachment foi motivado por vingança de Eduardo Cunha, que recebeu apoio de políticos envolvidos na Lava Jato com o objetivo de barrar as investigações. Para convencer os senadores a não aprovarem o impeachment, Dilma relembrou seu passado e comparou o julgamento à tortura sofrida na ditadura. Na luta contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. Amarguei por anos o sofrimento da prisão. Vi companheiros e companheiras sendo violentados e até assassinados. Na época, eu era muito jovem. Tinha muito a esperar da vida. Tinha medo da morte, das sequelas da tortura no meu corpo e na minha alma. Mas não cedi. Resisti.
O argumento não garantiu novos votos. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, considerou que Dilma menosprezou o próprio sofrimento. Quando eu vejo a Dilma, que sofreu tanto com a ditadura, dizer isso, eu penso, que tristeza, a Dilma está passando a mão nos crimes da ditadura. Porque ao dizer que o que a gente está vivendo hoje é parecido com a ditadura, ela está dizendo, olha, os ditadores não foram tão ruins. Todas as liberdades estão aí. Liberdade de imprensa plena. Ela veio aqui e ficou horas. Depois foi para casa e fez um discurso duríssimo contra todos nós. Nenhuma coisa aconteceu com ela. No dia seguinte, o duelo dos advogados foi marcado pelo tom emotivo. Uma das autoras do pedido de impeachment, Janaína Pascoal, chorou ao afirmar que o processo não era contra a pessoa de Dilma, mas a figura da presidente, que maquiou as contas para se reeleger em 2014 e que cortou programas sociais logo em seguida para ajustar as contas. Finalizo pedindo desculpas para a senhora presidente da República, não por ter feito o que era devido, porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela, um dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Em resposta, o advogado José Eduardo Cardoso apelou aos senadores para que votassem contra o impeachment para que o país não tenha que se desculpar com Dilma no futuro. Mas se vossas excelências quiserem fazer justiça para evitar que no futuro alguém tenha que pedir desculpas, julguem pela justiça. Não aceitem que o nosso país sofra um golpe parlamentar e uma pessoa honesta, correta, íntegra tenha a pena de morte política, para que no futuro alguém tenha que dizer: me desculpe, Dilma Rousseff, pelo que a ditadura te fez, pelo que a nossa democracia também te fez. Dos 63 senadores que discursaram antes da votação final, 44 anteciparam voto sim, 18 não, e um não revelou como se posicionaria. A decisão sobre o impeachment de Dilma, um processo que levou 9 meses desde que a denúncia foi aceita pela Câmara dos Deputados, saiu em 7 minutos. Para o relator da Comissão Especial do Impeachment, o placar de 61-20 reforça a legalidade do processo e a responsabilidade do Senado em solucionar a crise que o país atravessa. O resultado final de 61 votos significa não só 2/3, mas 3/4. Uma votação de 3/4 do Senado, uma votação muito expressiva a favor do afastamento definitivo da senhora presidente. Então conclui-se esse processo e agora eu acho que as nossas vozes têm que ser as vozes de fato da conciliação. Diante da possibilidade de mudança de votos na última hora, até o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, foi procurado no hospital pelos dois lados após internação por diverticulite 2 dias antes da votação. Ele se posicionou a favor do impeachment. Mas mesmo no dia que fui internado, eu já avisei aos médicos, olha, eu tenho que ir, independente de qualquer situação. Não precisei passar por cirurgia, isso talvez se fosse um impeditivo maior. Estou me recuperando, mas estou muito feliz de poder estar aqui, de ter votado nesse momento histórico do país. O placar final revelou 2 votos não antecipados. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que até então se abstivera, votou pelo afastamento definitivo. E o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, que havia votado 4 vezes contra o impeachment, no julgamento final mudou de posição, declarando ser uma decisão tomada com pesar, mas em respeito ao povo de seu estado. A situação dela era irreversível. E entre a situação dela irreversível e o povo de Roraima, eu precisava atender a demanda do povo de Roraima. Porque em Roraima o PT sempre foi muito rejeitado e a maioria queria o impeachment dela. Eu estava contra a vontade popular. Estava por saber que ali não era um processo normal. Era um processo que estava realmente ferindo a democracia, estava um golpe, como eu admito isso. Durante todo o processo de impeachment, eles não conquistaram um voto. Então o que eu ia fazer? Eu ia penalizar o meu Estado por conta disso? Eu ia ficar na oposição gritando pro Temer? Não podia fazer isso. Por que resultado? Então agora eu me sinto na autoridade de cobrar dele as políticas que o meu Estado precisa. A justificativa, no entanto, não foi aceita por outros defensores de Dilma, como a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Há alguns dias nós já estávamos sabedores dessa situação de Teomário. Eu confesso que eu acreditava que o seu posicionamento político, ideológico, pudesse se sobrepor a qualquer outro interesse. Errei.
Apesar da derrota no afastamento definitivo, os aliados de Dilma conseguiram fatiar a votação em duas partes. A primeira tratou da condenação e a segunda da inabilitação para ocupar cargos públicos por 8 anos. Neste debate, Renan Calheiros avaliou que a eventual proibição da ex-presidente de trabalhar em funções públicas, que a impediria, por exemplo, de dar aulas em universidades federais e estaduais, seria uma pena desumana. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode, mas não é da Constituição inabilitar a presidente da República como consequência do seu afastamento, não. E no Nordeste costumam dizer uma coisa com a qual eu não concordo. Além da queda, coice. Nós temos que julgar, mas nós não podemos ser mal, desumano. Primeiro presidente da República a perder o mandato em um impeachment em 1992, o agora senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, lamentou a votação fatiada. Em um desabafo, ele lembrou que mesmo depois de renunciar para não perder parte dos direitos políticos, o Senado continuou o julgamento para afastá-lo da vida pública, que só foi retomada em 2007 com a primeira eleição para o Senado. É uma lembrança muito triste esta que eu trago ao plenário nesta manhã. Muito triste. Triste por ter me sentido vilipendiado. No direito mais elementar de qualquer cidadão naquela posição, eu fico muito tomado pela emoção ao assistir neste mesmo plenário, que continuou uma sessão quando não havia mais o objeto para que ela assim se reunisse como tribunal de julgamento, que me tirou o mandato, que me cassou os direitos políticos, e agora esta mesma casa querer estabelecer um novo padrão para julgamento. Para que Dilma ficasse inabilitada, seriam necessários 54 votos, mas o placar dessa segunda consulta foi de 42 sim, 36 não e 3 abstenções. Exatamente pelo fato de mais da metade do plenário ter votado pela suspensão dos direitos da ex-presidente, o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, classificou de equívoco separar as votações. O Senado errou nessa decisão, porque quando o presidente comete crime de responsabilidade, ele é sujeito a uma dupla pena. Elas não podem ser aplicadas separadamente. Perda do mandato e inabilitação. O Senado errou, na minha opinião. Mas o objetivo principal, não do Senado, não do governo, mas o objetivo da sociedade brasileira, das ruas, foi o fim do ciclo petista de governo. José Eduardo Cardoso não comemorou o resultado por considerar que a pena acessória era um requinte de crueldade em uma punição que, na opinião dele, já era desproporcional. Não é uma vitória, mas é uma derrota que não foi agravada por algo que seria mais ainda inaceitável. Eu diria o seguinte, o impeachment é a pena de morte política. O que se queria era, além da pena de morte, o esquartejamento da pessoa. Eles não conseguiram esquartejar, mas decretaram a pena de morte para a democracia brasileira e para o mandato legitimamente outorgado a uma presidente da República. Dos 36 senadores que pouparam os direitos da ex-presidente, 16 haviam votado pela cassação do mandato. Entre eles, o presidente da Comissão Especial do Impeachment, Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Eu entendi que a presidenta infringiu a lei de responsabilidade fiscal. A segunda lei mais importante do país é a lei orçamentária, ela infringiu também. Então eu tinha essa consciência, votei pela cassação do seu mandato. Mas no momento em que tiraram a previsão constitucional e deram a mim para tomar uma decisão pessoal, para tirar os seus direitos políticos, eu votei não, porque eu sou contra condenar uma pessoa 2 vezes. Eu jamais faria isso. Já o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, alertou que a decisão permitirá que Dilma tenha foro privilegiado caso seja nomeada para secretária de Estado ou município, mas entende que ela está inelegível com base na lei da ficha limpa. Está escrito na ficha limpa que qualquer político julgado por um tribunal e o Senado Federal agiu como um tribunal, a condenou. Ele não pode ter a exclusão da presidente da República, porque ela não é melhor do que nenhum outro cidadão. Mas Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, avalia que essa decisão fortalece o argumento da inocência da ex-presidente. O que eu achei importante nessa segunda votação é que ficou claro que ela não cometeu crime. Que quem comete crime não pode estar habilitado a exercer um cargo público. Se ela está habilitada a exercer qualquer cargo público daqui para frente, por que ela não estava habilitada a ficar na presidência da República?
Vários senadores, como Caiado, alertaram que essa decisão poderá beneficiar Eduardo Cunha e outros políticos que venham a ser cassados, que alegaram que a perda do mandato não implica a suspensão do direito de ocupar cargos públicos. A partir de agora, você vai ter todas as pessoas cassadas, mas com todas as suas funções públicas garantidas. Uma excrescência é exatamente criar um foro especial para o condenado. Na mesma semana do impeachment, PSDB, Democratas, PV e PPS recorreram ao Supremo por entenderem que a inabilitação é consequência automática da perda do mandato, como argumentou Antônio Anastasia. E acredito que a pena é uma só. Ela é uma pena de perda de mandato, como diz a Constituição, com inexigibilidade, que prevaleceu a decisão do plenário, no sentido que ela perde o mandato, mas mantém os seus direitos políticos. Cerca de 2h30 depois do fim do julgamento, o Congresso deu posse a Michel Temer como presidente efetivo, em uma sessão que durou apenas 11 minutos, incluindo os 3 minutos e meio da execução do hino nacional. Convido o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer a prestar compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Os aliados de Dilma, que eram esperados para fazer protestos na posse de Temer, não participaram da cerimônia. Paulo Rocha, do PT do Pará, disse que a ausência foi um boicote. Nós demos este recado, que foi um protesto silencioso para mostrar que realmente nós não concordamos com a legitimidade do governo Temer, uma vez que foi neste processo ilegítimo que nós reafirmamos que foi um golpe parlamentar na democracia do nosso país. Acompanhada de aliados no Palácio da Alvorada, incluindo o ex-presidente Lula, Dilma Rousseff reafirmou a narrativa usada na defesa ao longo do processo. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, despechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. É uma inequívoca eleição indireta. A 4 quilômetros de distância, no Palácio do Planalto, Michel Temer fez um pronunciamento destacando a responsabilidade de seu governo com a melhoria da economia e pediu a pacificação nacional. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Tenho consciência do tamanho e do peso da responsabilidade que carrego nos ombros. E digo isso porque recebemos o país mergulhado em uma grave crise econômica. São quase 12 milhões de desempregados e mais de 170 bilhões de déficit nas contas públicas. Meu compromisso é o de resgatar a força da nossa economia e recolocar o Brasil nos trilhos. O caminho que temos pela frente é desafiador. Conforta-nos, entretanto, saber que o pior já passou. Apesar de defender um diálogo com o PT, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, prevê dificuldades nessa relação depois do longo embate. Com essa nova realidade política, nós temos um novo governo e temos uma nova oposição. Esse novo governo e essa nova oposição precisam dialogar em nome do futuro da sociedade. Então, se o PT vier, nós vamos discutir as teses que o PT colocou e o resultado do endividamento, por exemplo, o resultado do déficit da Previdência, o resultado do desemprego, o resultado da queda do PIB, o resultado do aumento da taxa de juros, o resultado da retomada da inflação. Tem todo um espólio do PT aí para a gente esmiuçar com toda a tranquilidade do mundo. Gleice Hoffmann, por sua vez, admite que haverá uma oposição radical aos projetos contrários à agenda petista. Os projetos que o governo golpista está mandando aqui para o Congresso Nacional nos preocupam muito. Nós não vamos permitir que tenhamos retrocesso nesses direitos conquistados, assim como também vamos enfrentar a reforma da Previdência, assim como também vamos enfrentar a reforma trabalhista. O líder do governo, Aloysio Nunes, espera que o Partido dos Trabalhadores não radicalize na votação de projetos importantes para o país. Esse processo foi muito carregado de emoção, dos dois lados. É claro que é preciso decantar um pouco isso. Agora, nós temos tido muito entendimento com o PT em relação a temas que são temas que não dizem respeito a um partido, a um governo, mas que são temas importantes e, digamos, até suprapartidários. O PT é um partido importante, um partido que continuará a ter uma presença na vida nacional. Eu receio que eles enveredem por um
caminho de muito radicalismo, de tudo ou nada, de quanto pior melhor. Isso não é bom para ele, nem é bom para a política brasileira. Jorge Viana, do PT do Acre, que ao longo do processo foi um conciliador, defende uma oposição ao governo que não prejudique o país. Só não é esse negócio de ponte não, porque me lembra tal da ponte para o futuro, que é a tese do novo governo. Mas eu não posso mudar. Eu vou estar sempre tentando fazer parte das soluções. Obviamente, preservando a diferença enorme que temos. Tem um pensador espanhol, ele fala que a estabilidade dos governos depende da lealdade que quem está na oposição tem à Constituição. Eu acho que a oposição ao nosso governo, a presidente Dilma, não foi leal à Constituição. Nós vamos ter que ser. Os petistas provocaram ao citar um racha na base aliada de Temer, incluindo o PMDB. Mas o presidente do partido, Romero Jucá, avisou que quem não apoiar o governo é livre para se desfiliar. A partir de agora, o PMDB tem um compromisso. O PMDB tem o presidente do Brasil. Nós temos uma articulação com os partidos que farão a base partidária exatamente para fazer reformas e colocar novamente o Brasil no rumo. Em determinadas questões, o PMDB vai fechar a questão de votação sobre matérias legislativas. No novo PMDB, com a proposta que o PMDB tem, terão todo o direito de procurar outras legendas. Nós não vamos amarrar ninguém. Michel Temer enfrentará cobranças também de aliados, já que, por não ser mais interino, seu governo precisa mostrar resultados. O PMDBista Raimundo Lira pondera que não há mais entraves. Nós temos agora um presidente efetivo, portanto, com uma situação jurídica e política regularizada, podendo, a partir de agora, transmitir aos investidores nacionais e internacionais que o Brasil está vivendo na sua normalidade política e jurídica, e isso é muito bom para a retomada do crescimento econômico. Até uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, Janaína Pascoal, mandou um recado ao presidente Temer. Agora eu encontrei um senhor, que eu não sei precisar, eu sei que ele trabalha no Palácio, ele me ligou para uma outra pessoa, agora eu não sei para quem foi. Foi um... Isso, aí eu peguei e falei que o recado que eu quero passar para o presidente é que ele tem uma dívida comigo. Ele me deve ser o maior presidente de todos os tempos, né? Para que nós possamos olhar para tudo isso aqui e dizer, olha, essa batalha, esse sofrimento, valeu, entendeu? Porque a pessoa que acabou assumindo o poder tem consciência da importância desse momento histórico. Cristóvão Buarque, um dos senadores criticados pelos apoiadores de Dilma por ter participado do primeiro governo Lula e agora ter votado pelo impeachment, espera que a divisão do país seja superada. Eu espero que as coisas se acalmem. Vai depender muito do Temer. Porque o que é que acusa o Temer? Vai acabar com os programas sociais. Que ele vai tirar liberdades e ferir a democracia. Eu espero que ele tome iniciativas de propor reforma política que a Dilma não fez, nem o Lula. Eu espero que ele faça aquilo que todo mundo está precisando para se acalmar, que é a volta do crescimento e do emprego. Se o Temer fizer isso, essas manifestações, a meu ver, param. Depois de 13 anos no Palácio do Planalto, o Partido dos Trabalhadores anunciou que na oposição fará duras críticas ao governo Temer. Para o senador Paulo Rocha, é preciso também que a legenda volte às suas origens. O PT nasceu da luta do povo, mas nós estamos fincados na luta do povo. Vamos voltar às ruas no processo de reconquistar a democracia. Para Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado, que durante o processo buscou sempre uma saída de conciliação, apesar das consequências e das cicatrizes deixadas pelo impeachment, a classe política precisa se unir pelo Brasil. As marcas vão ficar para sempre na democracia do Brasil. Mas nós vamos ter que seguir trabalhando, pensando o nosso povo, pensando o nosso país, tomando atitudes no sentido de lutar para que a crise política possa ter fim, que a crise econômica seja superada. É esse o papel. Quem não fizer isso também, eu acho que vai estar fazendo um desserviço ao povo brasileiro. O cientista político da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa, avalia que, passado o embate do julgamento no Congresso, as principais forças políticas vão voltar a se unir e que as alianças das eleições municipais já demonstram o início de um novo cenário pós-impeachment. Em política não existe feridas abertas permanentemente. O PT, para poder se reerguer como partido, ele vai ter que mudar suas bandeiras. Vão ter que fazer mudanças estruturais no comando do PT, e isso não acontece de um dia para o outro. O PMDB é hoje o partido do governo, ele tem capacidade de articulação pela sua capilaridade de fazer novas alianças, inclusive com o PT. Se você olhar nessas campanhas das eleições de outubro, o PT está unido com o PMDB, o PSOL está unido com o PMDB, todos eles estão se unindo. E o governo Temer, se ele tomar essas medidas com rigor, quem vier a sucedê-lo pode ser do PT, pode ser do PSDB, do próprio PMDB, não importa. O Brasil vai ter um novo patamar. E é isso que está em jogo. Então eu não creio que essas feridas vão ficar abertas muito tempo. De forma alguma.
Você acompanhou a reportagem especial Impeachment, 9 meses que sintonizaram o Brasil no Congresso. Reportagem, redação e apresentação Érica Christian e Roberto Fragoso. Edição Leila Heredia e Vladimir Espinosa. Colaboração Pedro Henrique Costa e Samara Sadek. Produção musical Alcebiades Muniz e Carlos Pinduca. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares e Wesley Reis. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.